Oi! Na nossa série de vídeos sobre acessibilidade, nós vamos falar hoje sobre a sinalização, a comunicação e a informação em espaços acessíveis. A gente vai tratar desse tema em 2 vídeos, por isso, no final desse resumo não deixe de assistir a segunda parte. Em locais de uso público, como terminais rodoviários, comércio ou equipamentos de ensino e saúde, o acesso à informação e à comunicação são essenciais para os usuários. Por isso, esses locais precisam estar preparados para atender cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência auditiva, da fala, visual ou intelectual. Essa acessibilidade também beneficia as pessoas idosas, que vão perdendo a visão e a audição com a idade, e pessoas que não dominam plenamente a língua portuguesa, como estrangeiros e analfabetos, possibilitando a independência e a autonomia de todos. Tanto a deficiência visual quanto a auditiva pode ser parcial ou total. É um pouco difícil para quem não possui limitações compreender como as pessoas com baixa visão percebem as informações visuais, e esses casos são bem mais comuns do que os de cegueira. Essas pessoas geralmente passam despercebidas pela sociedade. E assim como as pessoas com cegueira, elas utilizam as informações sonoras do ambiente e também o tato para se orientarem. Dependendo da doença, elas podem ter perda de nitidez, perda de visão periférica, perda de visão central, manchas no campo visual e incapacidade de distinção de cores, entre outras limitações. Não podemos esquecer que o daltonismo atinge aproximadamente 10% dos homens em todo o mundo, sendo o contraste entre claro e escuro a principal forma dessas pessoas distinguirem informações e objetos. Por esses motivos, as informações precisam ser disponibilizadas segundo o princípio da redundância, por múltiplos meios de transmissão. Além da forma visual, pode ser feita por textos, símbolos ou figuras, devem ser utilizadas também as formas sonora e tátil. A norma orienta quais as formas de comunicação devem ser utilizadas para cada categoria de sinalização e cada tipo de instalação. As 3 categorias de sinalização são a sinalização informativa, para identificar os diferentes ambientes ou elementos de um espaço ou edificação, a sinalização de emergência, para indicar rotas de fuga e saídas de emergência ou para alertar quando há perigo, e a sinalização direcional, usada para indicar a direção de um percurso ou distribuição dos elementos espaciais. Na forma visual, a sinalização direcional costuma ser representada por setas indicativas de direção e também por textos, figuras ou símbolos. Na forma tátil, geralmente ela é feita pelo piso tátil ou pela linha guia. E na forma sonora, são os recursos de áudio para a orientação de direcionamento. Conforme essa tabela extraída da norma, em edificações, espaços ou equipamentos urbanos permanentes, as sinalizações direcional e informativa podem ser tanto nas 3 formas quanto somente na combinação das formas visual e tátil. Nesses mesmos ambientes, a sinalização de emergência precisa ser feita pelas 3 formas: visual, tátil e sonora. Quando esses ambientes são apenas temporários, as sinalizações direcional e informativa devem ser simultaneamente nas formas visual e tátil, e a sinalização de emergência pode ser feita nas combinações visual e tátil ou visual e sonora. São exemplos de mobiliários urbanos os bebedouros, telefones, pontos de ônibus e academias ao ar livre. Esses elementos requerem apenas a sinalização informativa e, quando forem permanentes, podem ser sinalizados na combinação visual e tátil ou na combinação visual e sonora. Mas se eles forem temporários,
devem ser usadas apenas as formas visual e tátil. Dentro das edificações, é essencial que se sinalizem sanitários, banheiros, vestiários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rotas de fuga. A sinalização deve estar em locais acessíveis, para que pessoas em cadeiras de rodas, com deficiência visual ou com qualquer outra limitação possam compreendê-la. Ela deve ser instalada a uma altura que atenda às pessoas nas posições sentada, em pé ou caminhando. E se ela for essencial, deve incorporar sinalização tátil ou sonora, conforme a tabela que já mostramos. O balcão de atendimento é o principal recurso para a orientação de usuários. E para pessoas com deficiências sensoriais, ele se torna mais importante ainda. Para as pessoas surdas, é essencial que haja um intérprete de Libras com quem elas possam se comunicar. Já para as pessoas cegas, locais muito amplos dificultam a sua autonomia plena. Por isso, em lugares assim, elas sempre precisam se dirigir ao balcão de atendimento para dali serem conduzidas por alguém até o seu local de destino. Por esse motivo, é importante também que a sinalização tátil no interior das edificações direcione os usuários para esse local. A norma também define que em espaços de uso público deve haver balcão de atendimento com altura entre 75 e 85 centímetros do piso acabado e espaço livre sob o tampo de pelo menos 73 centímetros de altura e 30 de profundidade, para que a PCR possa se aproximar para ser atendida. O pessoal que faz o atendimento deve ser treinado para se comunicar com pessoas com deficiências. Quando utilizados painéis eletrônicos, as informações apresentadas nesses equipamentos devem ser acessíveis e com possibilidade de aproximação e uso por todos os usuários. Além disso, a divulgação da informação que está sendo mostrada também deve ser sonora, para atender as pessoas cegas ou com visão reduzida. Um item muito importante para possibilitar o uso de um espaço por pessoas com deficiência visual autonomamente é o mapa tátil, feito em alto relevo e com textos em braille. Ao representar a rota acessível do local, ele permite a essas pessoas mentalizar o espaço geográfico. Para mais informações sobre o mapa tátil e a rota acessível, assista aos nossos vídeos sobre sinalização tátil. Para a sinalização dos ambientes, as letras dos textos e os símbolos visuais devem ter uma altura que corresponda a 0,5% da distância entre o leitor e essa informação, conhecida como relação 1:200. No caso dos símbolos, além de atender essa regra, sua altura mínima deve ser de 8 centímetros. Além dessas dimensões, todas as informações visuais devem preferencialmente estar localizadas dentro do cone visual de pessoas em pé, sentadas ou em cadeiras de rodas. Já os textos e símbolos táteis devem ter uma altura de relevo entre 0,8 e 1,2 milímetros e uma altura de caracteres entre 15 e 20 milímetros. Conforme a versão corrigida da NBR 10.052 de 2017, que trata de parâmetros acústicos, os equipamentos e dispositivos sonoros de sinalização devem emitir sons com amplitude 10 decibéis acima do ruído ambiental do local. Acabamos de concluir o primeiro vídeo de apresentação das regras sobre sinalização, comunicação e informação estabelecidas na NBR 9050 de 2020. Muito obrigado por ter assistido esse resumo. Não deixe de ver o segundo vídeo sobre esse tema.